Que bom que você está aqui, que bom que você veio. A gente continua nessa série aí falando sobre a noiva, né? Que é muito importante para as nossas vidas, para a gente ter um nível de entendimento, né? E poder melhorar o nosso nível de relacionamento com Deus e a expectativa daquilo que a gente pode ser no nosso chamado, como igreja, né? Porque a noiva nada mais é que a igreja, né? E como a gente tem falado, se você olhar para o mundo, olhar para as coisas que estão acontecendo aí, diariamente, não é assim, uma vez ou outra não, diariamente, você vai ver que ontem aconteceu um terremoto, tremeu Bolívia, Peru, Argentina e o mais bravo foi no Equador. O que é isso, gente? A gente tem que pensar nisso, amém? Por isso eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 20. Mateus 12, 20. Diz assim, Mateus 12, 20. Ele não esmaga o fraco, nem apagará a menor esperança que houver com a sua vitória final. Ele acabará com todas as lutas. Amém? Vamos orar, Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, também obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está ouvindo essa palavra, aqueles que estão ouvindo na sua casa, ou que no futuro vão ouvir essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de forma sobrenatural, que o Teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas agora, no nome de Jesus. Ative em nós, ó Pai, esse nível de entendimento, e que possamos ser edificados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. E todo espírito perturbador, de distração, queremos repreender agora em nome de Jesus. Que haja ser um nível de concentração da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu quero só ler mais uma versão aqui, esse mesmo trecho que diz assim: não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Hoje eu quero falar sobre não deixe o azeite acabar. O que isso quer dizer? A minha pergunta para você é: você tem azeite? Para a glória descer, você precisa do azeite. Meu irmão, a gente parar de ser menino como igreja, como noiva, que a gente tem falado sobre isso, e pensar nisso. Nada vai acontecer na nossa vida, nada vai acontecer na igreja se não tiver azeite. É simples assim. Tem coisas na Bíblia, como a Williane falou aqui, a matemática não bate, né? A conta não bate. Exatamente isso é a mesma coisa. Se nós desejamos que a glória do Senhor desça, venha, precisa ter azeite. Eu não sei se você já ouviu falar daquele pastor Hernandes Lopes, né? E hoje ele está ouvindo uma palavra dele e ele estava falando uma coisa triste. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, ele dizendo que foi em algumas igrejas na Inglaterra, na Alemanha, e na Holanda, lugares de muito avivamento. E ele estava falando que na Alemanha, uma igreja que foi assim, o foco da presbiteriana, a igreja hoje é um bar. Muitas igrejas fechadas. Na Holanda também são clubes. Igreja fechando. O que é isso? A noiva dormindo. Durante um tempo as pessoas dormiram. Durante um tempo as pessoas não atentaram para aquilo que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Se a gente não tomar uma posição de ser cheio do azeite, da presença, o azeite que simboliza o Espírito Santo, meu irmão, isso que vai acontecer com a gente daqui a uns anos. As pessoas vão procurar a igreja aqui no Brasil e não vai encontrar. Por quê? Porque estamos vazios de azeite. Estamos secos. Então a glória não vai descer. Eu quero que você entenda uma coisa, que nesses lugares onde esse pastor visou, foi lugares de avivamento, onde o fogo caía. Onde pessoas se convertiam, choravam na presença do Senhor. E hoje é um bar.
Entenda uma coisa, meu irmão, não se apaga um pavio que fumega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o crente começa a apagar, mas a palavra diz que não se pode apagar. Pelo contrário, precisa colocar mais combustível para que haja fogo. Se você deseja, meu irmão, pegar fogo, se você deseja fazer coisas para o reino do Senhor, escute, busque as coisas de Deus. Busque um nível de relacionamento. Porque hoje a gente bota nos grupos aí, devocionais, palavra de oração. Por quê? Porque assim. Aliás, eu vou até falar uma coisa para você. Né? Ore por pessoas assim, que estavam orando. Toda vez a Cíntia vem cá, ela ora pelos ministérios, pelos pastores. E eu quero falar para você, ore pela vida da Cíntia e pela vida da família dela também. Porque ela não faz só isso aqui não, eu tenho certeza que ela faz isso durante a semana na casa dela. Entende isso? Então, quando Jesus falava do reino, falava por meio de quê? De parábolas. Parábola é uma verdade pertinente ao reino, usando uma figura figurativa para facilitar o entendimento das pessoas. Para que as pessoas pudessem alcançar e entender de uma maneira simples aquilo que o Senhor estava falando. Por quê? Porque o povo não tinha compreensão na época. E até mesmo hoje, muitos não tem essa compreensão. Mas pelo Espírito Santo vamos ganhando discernimento. O Espírito Santo vai nos enchendo. Por isso que eu estou falando. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. É triste, é revoltante, é alguma coisa ruim assim, ver hoje pastores na internet batendo boca por você está errado. Meu irmão, eu quero saber se o cara está errado ou não. O problema é dele lá. Eu não sou Deus. Deus é que vai julgar ele. Eu vou falar do amor de Deus. É isso que Deus me chamou e acabou. E ficam batendo boca. Tem um monte aí errado. Um monte, mas eu não quero saber, não é problema meu. Os caras vão para a internet, pagam dinheiro para ficar falando, brigando. São tudo meninos. Olha o que a palavra do Senhor fala em Mateus 13, versículo 10 a 12. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele falas por parábola? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mateus 13, do 10 ao 12. De repente eu falei rápido demais, você não anotou. Entenda, meu irmão? Deus mostra a nós os mistérios do reino dos céus. Deus tem mostrado a você coisas do reino dos céus. Mas para os de fora, quem tem conhecimento que receba, mas aquele que pouco tem, será tirado, meu irmão. Tem gente que acha que está sabendo demais e não está sabendo nada. Ou seja, precisamos nos aprofundar na palavra e não deixar o pavio se apagar, o fogo se apagar. Mas pastor, quando que eu acendo o pavio? Na igreja? Não, meu irmão, na tua casa, é no ônibus, é no Uber, é no trem, é o seu vizinho lá que está te perturbando o dia inteiro, bota aquele som maravilhoso, alto, né? É tudo isso aí, meu irmão, que te atenda, que te perturba, é isso aí, é o teu chefe, é tudo isso. Ali que você tem que acender o seu pavio. Quando Jesus explicou sobre sua volta, ele falou sobre um casamento, comparando ao encontro da noiva com o noivo. E é o que a gente tem falado desses dias aqui. E como Jesus, o noivo, lindo, maravilhoso, esplêndido, como a Bíblia o retrata, vai encontrar a noiva. De que maneira? Requenguela? Toda? Não, ele tem que encontrar uma noiva linda, formosa, preparada, esperta. Amém, gente? Então era costume entre os judeus, quando o noivo estava para chegar, como a gente já falou aqui, o arauto avisassem as virgens: o noivo está vindo. Olha, elas pegavam as lamparinas, iluminavam o seu caminho para que não errasse o caminho. Elas começavam a iluminar: opa, eu não posso errar o caminho. E hoje nós precisamos do azeite exatamente para isso,
para que a gente não erre o caminho, porque tem muita gente aí seduzindo e as pessoas estão errando o caminho. Estão negociando caráter, coisa, mesma postura de relacionamento com Deus, está negociando. As lutas vão vir, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, as lutas vão continuar, e glória a Deus por elas. Né? Ai não, o vento, o livro falando do vento, né? O vento, do versículo que ela leu aqui, o Uliane na oferta, o vento, que bom que o vento veio. O vento vai preparar a gente, meu irmão. É do diabo, não, muitas vezes o vento é de Deus. É de Deus. A Bíblia ela nos compara a igreja com a noiva de Deus, né? Compara a igreja com a noiva de Deus. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para nos encontrar com o noivo. Nós precisamos nos preparar. Quando que vai ser? Pode ser amanhã, daqui a pouquinho. Vai chegar nem comer um hambúrguer hoje, você vai conseguir dar uma pizza, né, Léo? Não vai nem conseguir. Não vai, a coxinha, não vai. Pode ser rápido. Agora, pode ser mais uns 5 anos, 10 anos, né? Não sei. Mas os sinais hoje estão muito fortes. As contrações da mulher fazendo as dores, está muito... O bebê vai nascer, o negócio vai vir. Mas o dia e a hora só eles sabem. Então os sinais são nítidos. O que isso quer dizer? Que a data está chegando. E na parábola são 10 virgens. Mas a noiva é uma só, meu irmão. Lembra que eu falei, tem falado aqui? Quando que a igreja vai ser noiva? Quando for uma. Quando nós tivermos a cabeça de comunhão, de unidade, nós vamos ser um. Hoje existem muitas divisões de religiões. Meu irmão, não me importa outra denominação. Às vezes a pessoa tem uma identificação melhor com aquela, e amém por isso, mas ele não é o meu inimigo. Como a gente já falou aqui, quando a gente veio abrir a igreja aqui, eu fui nessa igreja aqui, Assembleia de Deus, falar com o pastor. Pastor, a gente está com problema aí, tem que sair, tem esse lugar aqui, eu preciso aqui. Tem problema para você? Ele falou, não, meu filho, prega o seu evangelho. Tem muita gente aqui. Não tem nada contra eles. É meu irmão, são irmãos. Por que eu vou ficar brigando? Então, a igreja precisa hoje mudar a cabeça. Se você procurar na internet, eu te aconselho procurar o documentário das Ilhas de Fiji. Procure depois no YouTube. Está lá liberado. Assista esse documentário das Ilhas de Fiji. O que aconteceu nas Ilhas Fiji? Quando a igreja, cada um estava lá pregando lá o seu evangelho, né? E quando alguma coisa, houve um golpe nas Ilhas de Fiji, e a igreja teve que se unir para mudar aquele ambiente. E mudou. Escute, meu irmão, mesmo havendo muita gente no casamento, o noivo só estaria no recinto em que a noiva estivesse. Nós somos os convidados, as virgens ou a noiva? Que nós somos. Eu te pergunto, quem você quer ser hoje, meu irmão? Convidado? São todos, mas a noiva é um só. Num casamento, às vezes a gente vai, né? Tem 200 convidados lá, meu irmão, mas só tem uma noiva. E quando ela entra, o noivo está lá, ninguém liga, né? Mas quando a noiva entra, todo mundo levanta. É assim ou não é, gente? Todo mundo fica, porque a atenção toda é nela. Mateus 25, 1 a 3, Mateus 25, de 1 a 3 diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, nessa alusão, nós mesmos somos as lamparinas. Nós temos que tomar a decisão de sair do lugar estático, meu irmão. Não podemos esperar sem fazer nada. Você não pode ficar esperando. Não vai vir, né? Ele vai vir aqui, eu não vou. Imagine uma noiva assim. Eu falei quarta-feira aqui, né? Que o meu chefe, eu tinha um chefe, que ele chegou atrasado no casamento dele, porque ele ficou vendo uma luta de boxe. Ele ficou vendo uma luta lá de boxe e chegou atrasado.
A gente tem que se preparar, meu irmão. Imagina um noivo, a noiva vai casar. Tem que se preparar. O meu sobrinho, quando casou, nem sei se ele está ouvindo aí. Ele foi casar, ele foi andar de moto. E caiu lá de moto, chegou todo ganhado lá. Eu falei, meu Deus. Foi casar ganhado. Então você vê, a gente tem que se preparar. Eu, quando eu me casei, eu fui numa loja lá em Madureira, alugar meu terno. Eu casei de branco, bonito. Gravata borboleta azul, uma cinta azul, pessoal feio. Hoje é feio, mas antigamente era bonito, era chique. Estava lindo, não estava, meu amor? Estava lindo. E fui lá, busquei, pá, né? Sapatinho, todo branquinho, todo bonitinho, todo... Tchan, 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 tchan. Me preparei, fiz o melhor para ela. Eu falei, vou colocar uma roupa melhor. A gente escolheu o convite junto. É toda uma preparação. Eu já contei essa experiência aqui, que quando a gente... Antigamente, hoje em dia, é tudo pelo eletrônico, mas pelo WhatsApp mesmo, convite. Aí, está convidado aí, recebe. E aí você entra lá no link lá e se inscreve, é tudo assim, mas é fácil. A gente não tinha que comprar para andar fazendo a gráfica. Aí vinha um modelo e a gente escolhia, né? Aí a gente escolheu e veio um, tenho guardado lá. O primeiro convite que a gente tirou da embalagem, a gente escreveu Jesus. Nosso convidado número 1 é Jesus. Então, assim como as virgens, temos que ir atrás do noivo. Sabe por quê? Porque ele está passando aqui hoje, meu irmão. E a gente não pode perder a oportunidade. Porque o noivo quer buscar a noiva, mas ela precisa se mexer, ir ao encontro do noivo. A gente costuma fazer o noivado, eu quero que você entenda isso. Eu só vi acontecer isso uma vez, mas eu achei muito bacana. Porque hoje, quando a gente faz um casamento, primeiro entra o noivo, né? Ele entra com a mãe, que ele entra? É com a mãe, né? É isso mesmo, com a mãe. E o cara fica lá. E depois vem a noiva, né? A noiva, o pai dela, traz ele, ela para no meio do caminho, né? E ele vai lá ao encontro dela, lasca-lhe um beijo na testa, normalmente, né? E recebe ela e vai para o altar com ela. Agradece lá ao pai, né? Obrigado aí pela confiança, né? Depositado em minha pessoa. E vamos embora. Só que isso é uma visão romana. Na visão da Bíblia, o que acontece? Quem tem que esperar no altar é a noiva. Porque a Bíblia diz que quem vai resgatar é o noivo que vai resgatar a noiva. Não a noiva resgatar o noivo. Eu já vi um casamento assim. Primeiro entrou a noiva e depois entrou o noivo. Eu achei aquilo extraordinário. Eu falei, que bacana isso. Você tem ouvido o clamor do noivo voltando? Os arautos estão anunciando. Meu irmão, minha irmã, o que você vai fazer? Eles estão falando. Ele está voltando. O noivo vem. O noivo vem. Tivemos um terremoto aí. Brabo. Coisa braba, meu irmão. Daqui uns dias vai acontecer tsunami. Mas escute o que eu estou te falando. Vai cair coisa. E vai, e deixa eu falar outra coisa. Vai acontecer coisas no Brasil também. Tu acha que o Brasil está fora da rota de colisão? Não, vai acontecer coisas aqui também. Entenda que a salvação é individual. E eu creio que todos que buscarem e louvarem a Deus hoje serão salvos. Amém? O Noah está até empolgado ali. Está ali. Está glorificando ali. É Noah mesmo, né, Michel? Noé, né? Noah para ficar chique. Né? Está ali. Está glorificando ali o Senhor. As virgens que não levaram o óleo de reserva eram desajustadas, eram loucas, imprudentes. Elas viram que o noivo estava chegando, mas estava sem o óleo, não tinha reserva. Meu irmão, se você está apagado, como Jesus ele te verá? Se você está apagadinho, como ele vai te ver? Onde está o óleo, meu irmão e minha irmã? E como você acabou com o seu óleo? Como você se apagou? Você não tem buscado mais? Se você não tem feito isso, você precisa fazer. Por quê? Porque precisamos de reserva do óleo.
para aguardar o noivo. Nós precisamos nos preparar. Quando que é isso? É no dia a dia, em casa, quando você dorme com Deus, quando você lê um versículo. Aí, nesse momento, quando você faz isso, você ora, jejua, é que você está enchendo sua vasilha de óleo. Você não precisa somente do óleo diário, mas precisa ter uma reserva. Se encha hoje. Por quê, pastor? Porque é uma oportunidade para você. Com o quê? Com a presença do Espírito Santo. Se encha hoje. Eu preciso me encher. Tem pessoas que falam assim, eu não estou sentindo mais a presença do Espírito Santo. O pregador vai estar injetando óleo, mas depende de você sair desse estado estático. Às vezes, né, mandando óleo, jogando azeite, e a pessoa fica... Eu já recebi várias unções, mano. Já fui ungido de várias maneiras. Aquilo ali foi para um momento, para me animar, mas aquilo não era o suficiente. Aquilo não ia me sustentar. Eu não posso chegar e falar, não, eu já fui ungido pastor. Quando eu fui ungido pastor, eu fui o último a ser ungido da fila. Foi ungido, botaram o óleo no chifre, no chofar, e foi jogando na cabeça de um por um. O último era eu. Quem estava na minha consagração pastoral aqui? Tem uns remanescentes aí que estavam lá, né? O último foi eu. E tudo que estava no chifre, o apóstolo virou na minha cabeça. Fiquei todo melado. Lembra, time? A foto até hoje, todo. Falei, glória a Deus. Minha camisa ficou manchada, eu falei, glória a Deus por isso. E aquilo ali seria suficiente a me sustentar? Claro que não, meu irmão. Aquilo é um ato profético, mas eu preciso buscar mais do Senhor. Então, quando o noivo estava chegando, as virgens passaram a mão nas suas lâmpadas e correram atrás dele. Mateus 25:4 diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As ajuizadas levaram óleo reserva. Por que isso? Porque nunca sabemos quando vai chegar, quando a gente vai precisar do óleo reserva, a gente nunca vai saber, meu irmão. Por isso que eu estou falando, você está preparado para quando? Você tem que estar preparado para quando? Para hoje. Hoje você tem que estar preparado. Para agora. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa pregação. De repente o microfone ficar aqui, tudo fica aí. De repente tu fica, não sei, depois tu sobe, aí não sei. Eu sei que eu vou subir, meu irmão. Você é com você. Quando Jesus voltar, quantos aqui vão ficar alegres? Levanta a mão. Quantos vão ficar alegres? Tem uma turma aí que vai ficar, né? Eu vou subir alegre. Ficar alegre, não. Vou ficar fazendo o que alegre aqui? Ninguém vai ficar alegre, meu irmão. Peguei vocês. Ué, eu estou falando de reserva, de você vigiar. Vigia. Ainda bem que nem eu deu, ô glória! Vou ficar alegre, filho, fica não. Amém? Mas você vai subir em nome de Jesus. Meu irmão, se você não participa de um PG, só vai ao culto uma vez por semana e não busca durante a semana, você andará sempre na reserva. Mas até quando? Até quando isso? Um tempo atrás, Deus me deu uma bronca. Assim, quando eu comecei a dirigir carro, não sabia, e ficava lá com a bomba, às vezes, muitas vezes na reserva, ele, pastor, não dirige o carro na reserva. Por que, Delcimar? Dá problema na bomba, a bomba vai queimar. Eu falei, ah, é? É, ah, tá. Ganhar o mecânico, ele sabe mais do que eu. Eu falei, então tá bom, nunca mais ando na reserva. Tem gente que, se eu ando na área, sabe de nada, isso é besteira. Está falando para ganhar dinheiro, isso é conversa fiada desse mar. Vou andar na reserva. Uma hora a bomba ia queimar. Aí eu falei, ih, tem razão. Tem gente, é correr risco. Tem gente que fica correndo risco. Não, deve ficar na reserva. Dá tempo. Jesus só está falando que vai voltar. O pessoal fala, mas não vai voltar ainda não. Tem muita coisa para acontecer ainda. É, vai. Vai. Eu não vou correr risco, meu irmão.
Mateus 25:5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Cochilaram todas e adormeceram. Quando os apóstolos experimentaram o Espírito Santo, eles estavam cheios. Em tudo repartiram entre os irmãos. Imagine o fogo, meu irmão, que era aquela igreja. O fogo caindo lá, meu, eles repartindo as coisas. Eles viram a necessidade de um, opa, vamos lá, vamos subir a necessidade. Começaram a repartir um com o outro. Paulo, ele colocou regras em suas cartas, porque todos profetizavam. Tinham visões, todos eram cheios de óleo, da presença do Espírito Santo. Ele teve que colocar regra, organizar o negócio. Todos eles esperavam a volta de Cristo. Naquele momento, eles tinham certeza, Jesus vai voltar. O negócio é tão bom aqui, é agora que vai acontecer. Então a igreja do primeiro século imaginou que Jesus voltaria ali, mas não entenderam o quanto Deus precisava alcançar gerações. E nós fazemos parte dessas gerações hoje, meu irmão. O Evangelho chegou até aqui. Aquilo que aconteceu lá no dia do Pentecoste, chegou até aqui. Nos alcançou. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Amém? Amém? Mas as virgens dormiram. Elas cochilaram e pegaram no sono. Meu irmão, o nosso cedo é diferente de Jesus. É completamente diferente de Jesus. Para Jesus não existe tempo no céu. Quando nos convertemos, tivemos convicção de que ficaríamos firmes na fé. É verdade ou não é? Muitos, não, agora eu vou. Não, agora eu vou empacar nesse negócio aí. E a gente está com fogo constante, vigiando sempre. Mas começa a vir as lutas e a gente começa a desanimar. Mas de certa forma a igreja, o evangelho foi responsável por isso. Porque não preparavam as pessoas, porque achavam que quando vinha para a igreja tudo ia ficar mil maravilha. Não, não vai ficar, meu irmão. Muitas lutas vão continuar. Mas qual é a diferença então, pastor? A diferença é que a gente está com Jesus. E aí, meu irmão, a coisa funciona. Amém? E nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso. Por isso hoje eu te convido, meu irmão e minha irmã, a entender esse nível de coisa. O Espírito Santo está falando com você. E como você está. Como você está agindo. Como você está preparado. Você está mesmo? Eu não sei. O teu tempo é hoje. O teu tempo é agora. O Espírito Santo está te dando a oportunidade a cada dia de você buscar algo novo, de buscar uma experiência nova. E isso é bom, meu irmão, para a gente. Isso é maravilhoso para a gente. O Espírito Santo, Ele está conosco. Jesus, Ele veio, Ele consolidou algo, Ele implantou a sua igreja, subiu e falou assim, ó, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Eu, quando eu voltei para Jesus, eu estava na igreja, lá, uma igreja tradicional, tranquila, de boa, né? Como diz hoje o pessoal. E eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Eu falei, eu quero esse negócio para mim, esse negócio é bom demais. E comecei a buscar. Já estava comentando com a Gatinha sobre isso. Eu ia para a vigília, meu irmão, direto. Vigília de Bento Ribeiro, eu ia direto. Na época era só chão. O pessoal hoje vem lá, tem um montão de coisa para sentar. Eu ia no chão, tudo, sentava no chão. Era uma bênção. A igreja lá em Jardim Clarice, lá em Jacarepaguá, eu ia. Quando era lugar longe, eu ia direto do trabalho, eu ia para a mãe. Eu falava, mãe, não vou vir para a igreja, para casa hoje não, tá? Por quê? Vou para a vigília. E a vigília não era igual hoje, não. Mini vigília acaba meia-noite, era 7 horas da manhã, acabava, meu irmão. 3 horas, dava um tempinho lá, e tomava um cafezinho, um coffee break, ia para o banheiro, bebia uma água, e voltava, meu irmão, animadão. Hoje, meia-noite, o pessoal, pensando, ué. Era direto assim.
Eu era novo, maior disposição, cheio de vontade de buscar as coisas de Deus. Isso direto. Tem uma Assembleia de Deus que eu sempre passo na Cidade de Deus, eu falo, vim muito nessa igreja na vigília. Eu queria algo. Igreja que eu, pessoal, amigos meus, pô, aquela igreja está boa, o negócio o fogo está pegando, vou lá. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque eu queria que o fogo pegasse em mim também, meu irmão. Eu cheguei à conclusão que eu era um crente frio, eu era um crente gelado, eu era um crente. Eu falei, eu quero isso para mim. E comecei a buscar isso. E quanto mais eu buscava, mais todo culto que eu ia, meu irmão, de avivamento, de busca, eu falava, hoje vai acontecer, hoje eu vou ser batizado no Espírito, é hoje. É hoje, vai ser hoje, Senhor. Não acontecia nada. Eu falei, Senhor, eu não estou merecendo. Eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu evangelizava. Eu falei, Senhor, me derrama poder sobre a minha vida. Eu ia, nada. Aí eu falei, sabe uma coisa? Aí um rapaz um dia me deu uma palavra, falou, Jonas, esquece, relaxa. Quanto menos esperar, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus. Aí eu falei, tá bom então. Aí relaxei. Comecei, não que eu relaxei assim de ficar ansioso, que eu estou falando. Aí eu fiquei tranquilo, falei, tá bom. A hora que chegar, vai chegar. Um dia estava num culto, dia domingo, normal. Estava cantando aquele louvor, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Mas tinha um mover tão maravilhoso, eu comecei a orar, e eu comecei a falar coisas, glorifiquei o nome de Jesus, de Deus. Eu falei, Senhor, eu te amo, não importa, comecei a falar. Meu irmão, de repente, sentiu o fogo descer maneiro aí. O irmão veio, botou a mão na minha cabeça, e ali fui batizado do Espírito Santo. Foi algo maravilhoso na minha vida. Mas havia uma busca. Então, se você quer hoje algo para a tua vida, você tem que buscar, você não pode deixar o azeite apagar, acabar. Busque. Para quem? Para você e por você. Porque chegou o tempo é quando é hoje, não é daqui a pouco, é hoje. Nós hoje precisamos fazer isso, meu irmão. Ser cheios do Espírito Santo. Se você quer a glória do Senhor na tua vida, na sua família, em circunstâncias que você está vivendo que não é legal, busque o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Hoje tudo é bullying, né? Tudo está fazendo bullying, tudo é processo, fobia, não é tudo aí, né? Tudo é um montão de coisa aí. Na época não tinha nada a dizer, meu esculachava, zoava comigo, brincava, debochava de mim. Se eu fosse processar, meu irmão já estava rico. Falei, Senhor, tem misericórdia. E eu não ficava com raiva dos outros, não. Eu só pensava assim, é tudo ignorante. É tudo ignorante. Né? É tudo ímpio. Eu pensava assim. Mas Deus foi mudando a nossa vida, a nossa condição. Que eu quero falar com você, meu irmão, exatamente isso. Hoje chegou o seu tempo. O tempo de Deus na tua vida. Porque o tempo de Deus, ele já está ajustado na nossa vida. A Bíblia diz, olha para o mundo, olha o que está acontecendo no mundo. E ela fala, olha o que está acontecendo em Israel. Você está vendo o que está acontecendo em Israel? Escute, meu irmão, já estudou sobre Israel? O Mar Morto. Por que Mar Morto? Porque não tem vida, mas está tendo peixe no Mar Morto agora. São sinais. Deus está mostrando. Está tendo peixe no Mar Morto. O que é isso? Sinal de Deus. Fala, olha para Israel. Israel é o relógio do mundo. Olha o que está acontecendo, meu irmão. Olha a guerra. Está para sair aí a Terceira Guerra Mundial. A Corte Mundial já decretou a prisão de Putin. E quem vai lá prender ele? Qual é o oficial de justiça que vai lá? Filho, eu vim aqui te prender, te levar preso. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, meu irmão. E tudo isso está armado para quê? Para a manifestação do anticristo. E da besta chegar. O que é o anticristo? O anticristo
é um líder religioso. A besta vai ser um líder político. Existe um judeu, um rabino hoje judeu, que ele está conquistando muita gente lá em Israel. O respeito de rabinos experientes e dos muçulmanos também. As pessoas dizem, esse cara pode ser o anticristo. Ele tem linhagem judaica. Então escute, meu irmão, isso são sinais que o noivo está vindo. O que é isso dizer? É o arauto dizendo, o noivo está vindo, se preparem. É isso que está acontecendo hoje. E nós precisamos nos preparar. Já que eu sou noiva, você é noivo, nós precisamos nos preparar. Eu não sei como é que essa geração que está vindo aí vai ficar daqui a uns anos, meu irmão. Eu não sei. Porque cada dia está ficando as coisas pior. Eu não sei. Hoje nós precisamos buscar o Senhor para mudar a nossa vida. Pastor, mas até hoje eu só tenho feito besteira. Eu não tenho andado, eu tenho vacilado até hoje. Meu irmão, muda hoje. Pastor, mas eu não consigo. Ao mínimo, se esforce em mudar. Comece a buscar você. Não, eu vou me esforçar então. Porque é disso que Deus, a Bíblia fala assim, no Salmo 51, verso 12, há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Se você se quebrantar e falar, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, mas eu quero, Deus vai te ajudar, meu irmão. Amém? Chegou o tempo da gente mudar. Deus sempre pergunta a gente assim, mas o que você fez no passado? Tudo errado. Deus não faz nada disso. Ele falou que os seus pecados passados ele pegou, jogou no mais profundo abismo, no mar, e diz assim, aqui é proibido pescar. Por quê? Porque ele quer ver a tua vida restaurada.